Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo, ou melhor, uma conversa sobre circuito CC. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso aulão de circuito CC, combinado? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso raio-x, para a gente começar do zero e chegar na nossa aprovação, beleza? Para começar o nosso raio-x, a gente vai falar sobre a introdução, então vamos introduzir todos os conceitos que a gente vai utilizar em circuito CC. Depois a gente vai chegar aqui em análise nodal, depois vamos falar de análise de malha, para fechar com teorema da superposição e teorema de Thevenin e Norton, para englobar esses 5 componentes aqui, ou seja, essas 5 partes do nosso aulão, para a gente conseguir acabar o aulão e conseguir a nossa aprovação. Tranquilo? Então vamos começar aqui falando da nossa introdução, vamos introduzir alguns conceitos. Bora lá? Bom, primeiro de tudo, dentro de circuito CC, a gente tem alguns tipos de elemento. E o primeiro elemento que a gente vai falar aqui são os elementos ativos, que são basicamente as fontes. E aí a gente tem dois tipos de elementos ativos que a gente vai usar no circuito CC, que é a fonte de tensão, que pode estar representada aqui, certo? Ou dessa forma, e a fonte de corrente, que sempre vai estar representada aqui dessa forma. Então, essas são as duas fontes, são os dois elementos ativos que a gente vai usar aqui em circuito CC. Além dos elementos ativos, a gente tem os elementos passivos. Então, os elementos passivos é basicamente um resistor, um capacitor e um indutor, certo? Então a gente vai utilizar resistor, capacitor e indutor. Bom, em circuito CC, apesar da gente falar sobre capacitor e indutor, a gente quase não vai usar eles dois, certo? Porque dentro de um circuito de corrente contínua, a gente vai ver que o capacitor ele acaba se tornando um circuito aberto e o indutor acaba se tornando um circuito fechado. E aí a gente vai acabar utilizando muito mais resistor do que capacitor e indutor quando a gente estiver fazendo análise dentro de um circuito de corrente contínua. Tranquilo? Então é importante a gente saber essa diferença, né, entre os elementos ativos e os passivos e saber como que a gente representa eles. Então a nossa simbologia aqui para fonte de tensão, fonte de corrente, resistor, capacitor e indutor. Lembrando que quando a gente tem aqui os nossos circuitos CC, a gente tem que o capacitor ele se torna um circuito aberto e o indutor um circuito fechado. Tranquilo? Então bora lá. Bom, mais uma introdução agora, falar sobre a primeira lei de Ohm. Então essa vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai precisar saber para começar a resolver os exercícios de circuito de corrente contínua. E aí a gente precisa lembrar lá que a primeira lei de Ohm ela é dada pela seguinte forma. Ela é V, que é a nossa queda de tensão, igual a nossa resistência vezes a corrente. Então, toda vez que a gente quiser usar a primeira lei de Ohm, a gente usa V igual a RI. E aí, em cima, isso para a gente calcular, claro, uma queda de tensão aqui, em cima de um resistor, e aí uma correntezinha passando aqui para esse resistor. Para a gente calcular essa tensão aí, ou essa resistência, ou essa corrente, a gente pode usar essa fórmula aqui e ficar brincando de variar ela. Pode isolar o I, pode isolar o R, e pode deixar do jeito que está e isolar o V. Beleza? Para ficar um pouco claro, vamos ver um exemplinho. Imagina que a gente tem um resistor de 2 ohms e por ele passa uma corrente de 6 amperes. E aí a pergunta é, quanto vale a queda de tensão nesse resistor? Bom, a queda de tensão nesse resistor aqui, ela vai ser V igual a... O nosso resistor tem 2 ohms e a nossa corrente tem 6 amperes. Então, isso vai dar 2 vezes 6, que vai dar 12. E aí a unidade de queda de tensão, volts, né? Então, a gente vai ter aí exatamente 12 volts. Então, essa é a nossa primeira lei de Ohm. A gente basicamente consegue descobrir ou a tensão, ou a resistência, ou a corrente aqui, em cima desse resistor. E aí agora a gente parte para a segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm, ela está associada a você conseguir achar a resistência de um elemento de acordo com o comportamento dele. Como assim o comportamento dele, João? Bom, de acordo com como que ele é, de acordo com o corpo que ele tem. E aí, para a gente conseguir achar a segunda lei de Ohm, a gente consegue achar a resistência olhando algumas informações aqui desse elemento. Então imagina que a gente tem esse resistor em formato de barrinha aqui, ó, certo? Uma barrinha que tem uma parte aqui de área com uma circunferência, tá vendo? Em que a gente tem como dado que o raio aqui dessa lateral é de 5 centímetros, esse comprimento aqui
é de 1 metro, e esse ρ igual a 100 ohm por metro é o que a gente chama da resistividade elétrica do componente. Cada componente tem uma resistividade elétrica. Geralmente esse é um dado que é fornecido no enunciado, certo? Para que a gente possa calcular a resistência desse elemento. Tranquilo? Então, se eu quiser calcular a resistência desse elemento, João, o que eu preciso fazer? Bom, a gente vai precisar usar a seguinte fórmula. R, que vai ser a resistência dele, vai ser igual. Aí a gente vai ter ρ, que é a resistividade elétrica do elemento, vezes L, que é o comprimento aqui, certo? Dividido pela área. E aí, essa área é que área, João? Essa área é a área da seção transversal desse elemento. E aí a gente pode tirar a seção transversal, como por exemplo, se a gente fizesse aqui, ó, um corte. Tá vendo? E aí a seção transversal seria exatamente isso daqui, ó. Beleza? Essa seria a área que a gente iria utilizar aí. Então, nesse exemplo aqui, que ele deu o raio dessa seção transversal, L, que é o comprimento do resistor aqui, e a resistividade elétrica. Tem como que a gente calcular? Tem, né? A resistividade elétrica é 100 ohm metro. O comprimento aqui, L, é exatamente 1 metro. Isso tudo é dividido pela área. E como é que é a área de uma seção transversal aqui, que nesse caso é uma circunferência? É πr ao quadrado, né? Então é π. O R, a gente não pode usar 5 centímetros, tem que usar metro, porque está tudo em metro. Então esses 5 centímetros vai virar 0,05. Isso daqui ao quadrado. E isso vai dar para a gente uma resistência de 50 vezes 10 ao cubo ohm. Beleza? Então, a gente tem aí as nossas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, V igual a RI, e a segunda lei de Ohm, que dá a resistência de um certo elemento através, basicamente, né, das condições dele, da resistividade elétrica, comprimento e a área da seção transversal. Tranquilo? Bom, então vamos agora para o nosso próximo conceito de introdução, que é as leis de Kirchhoff. E aí vamos começar falando sobre a lei das tensões, ou malhas, pode aparecer assim. Bom, como que a gente faz para aplicar as leis de Kirchhoff? A gente primeiro tem as leis da malha, em que a gente vai ter que pegar uma malha. E aí uma malha basicamente é isso daqui, onde a gente tem os nossos elementos aqui, nesse caso aqui, ó, duas fontes de tensão, uma de 10 volts e uma de 5 volts, e aqui um resistor. E aí a gente vai decidir, né, indicar um sentido aqui, certo? Então vamos indicar aqui um sentido onde, por exemplo, a corrente estaria passando. E aí dentro dessa malha, a soma de todas as tensões, ela tem que ser o quê? Igual a zero, certo? Então, como a gente está partindo aqui, ó, vamos do menor para o maior, tá vendo? A gente vai ter que aqui vai ter 10 volts. Beleza? E aí a gente está passando por um resistor de 10 ohm. Quando a gente entra aqui no resistor, menos 10 vezes I, em que I é essa corrente aqui que está passando. Combinado? E aí depois a gente vai entrar aqui nessa fonte pela parte maior, tá vendo? Então, vai ser menos 5 volts. Isso tudo igual a zero. Bom, dessa forma a gente consegue achar o quê? Achar a corrente, né? Porque a gente tem aqui 10 menos 5, que vai dar 5, vai passar para o outro lado, e aí a gente vai ter aqui desse lado 5 igual a 10i. E aí a gente vai ver que o I é exatamente igual a 0,5 ampere. Então, usando as leis de Kirchhoff, a primeira delas, que é a lei das tensões, a gente basicamente vai fazer o somatório de todas as tensões que passam em cima de cada elemento do circuito, tanto passivo como ativo, certo? E aí a soma dessas tensões tem que ser sempre igual a zero. Isso vai facilitar muito a gente, muito exercício, que a gente vai ver um pouco mais lá pra frente, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente tem duas fontes e um resistor, a gente indicou um sentido que a gente quer andar, e aí de acordo com esse sentido aqui, a gente monta a nossa expressão. João, se eu seguisse aqui esse sentido contrário, eu começasse aqui dos 5 volts, como ficaria? Ficaria tudo ao contrário, né? Ficaria 5 volts mais 10 ohm, e aí aqui menos 10 volts. E aí isso daqui também daria que a corrente é igual a 0,5 ampere. Beleza? Não faria muita diferença. O que importa é você adotar um sentido e seguir os sinais para adotar esse sentido. Beleza? Agora, a gente precisa falar da lei das correntes, ou o que a gente chama de lei dos nós. Então, vamos dar aqui uma
tampadinha em cima para a gente focar na lei das correntes. Então, a lei das correntes, que está associada à lei dos nós, muitas vezes você vai ler lei dos nós, ela está ligada exatamente à corrente ser dividida dentro de um nó. Como assim, João? Bom, um nó aqui, basicamente, é isso daqui ó, no circuito. É um encontro de fios, tá vendo? Em que nesses fios a gente tem algum elemento. Então, por exemplo, nesse fio daqui, a gente tem um elemento de 10 amperes. Nesse fio daqui, um elemento, na verdade, um resistor né, de 3 ohms. E aqui uma fonte de 4 amperes. E aí a ideia é o seguinte, quando a corrente passa aqui e ela chega aqui nessa parte, ela tem que se dividir, certo? A corrente não vai passar toda aqui para 3 ohms ou toda aqui para 4 amperes. Isso não acontece. O que acontece é que ela vai vir, vai chegar aqui e vai ver, opa, um nó. E eu tenho elemento para os dois lados. Então, eu vou ter que sair com um pouquinho, vai ter que ir um pouquinho de corrente para um lado e um pouquinho de corrente para o outro. A corrente não passa toda só para um lado, certo? E aí, toda vez que a gente tem esse tipo de configuração, ou seja, um nó, a gente pode usar a lei das correntes, certo? E o que diz a lei das correntes? A lei das correntes diz assim, toda vez que a gente tem um nó, a soma das correntes que estão entrando no nó tem que ser igual à soma das correntes que estão saindo do nó, beleza? Vamos pensar aqui comigo, ó. A gente tem aqui uma fonte de 10 amperes, tranquilo? Então vamos imaginar aqui que aqui a gente tem uma corrente I1 que está entrando nesse nó. Ao mesmo tempo que está saindo para cá uma corrente I2 e para cá uma I3. Tranquilo? Bom, de cara a gente já sabe algumas informações. A primeira delas é o quê? Que I1 vai ser exatamente igual a 10 amperes. Beleza? Porque ela é exatamente essa corrente aqui da fonte de 10 amperes que está vindo. Ó. Não tem nada aqui no caminho, então é ela mesmo. E nesse lado aqui a gente já sabe que I3 vai ser igual a 4 amperes. Então a gente precisa achar quem? I2, certo? E como que a gente faz para achar I2? Para achar I2 a gente usa o quê? A lei das correntes. Todas as correntes que estão entrando tem que ser igual à soma das correntes que está saindo. Então quem está entrando aqui nesse nó? Só I1, tá vendo? Então a gente vai ter na equação apenas I1 entrando. E quem está saindo aqui? I3 e I2, ou I2 e I3, como você preferir. E aí a gente vai ter I2 mais I3. Dessa forma, a gente consegue achar agora o valor de I2, porque I1 é 10 amperes, certo? I2 é o que a gente quer descobrir, e I3 vai ser exatamente 4 amperes. Dessa forma, o I2 vai ser igual a 6 amperes. Tranquilo? Então a gente vai ter aqui I2 igual a 6 amperes. E aí vamos pensar o seguinte, imaginem que eu queira a queda de tensão em cima desse resistor. Tranquilo? Como que eu vou fazer para calcular essa queda de tensão em cima desse resistor? Vou usar lá a primeira lei de Ohm que a gente já viu lá atrás. Então, para praticar um pouquinho a primeira lei de Ohm, a gente sabe que a queda de tensão em cima do resistor vai ser V. Isso tem que ser igual a o valor da resistência, certo? Vezes o quê? Vezes a corrente que está passando aí por esse resistor. Então, a gente vai ter V igual a RI. Nesse caso aí, V vai ser exatamente igual a resistência é 3 ohm, então 3 ohm, e a corrente 6 amperes. Então, 6 amperes. Dessa forma, a gente tem que V é exatamente 18 volts. Tranquilo? Então, a gente aprendeu aqui como usar a lei das malhas, lei das correntes, certo? E aí, agora, a gente também já aplicou a primeira lei de Ohm que a gente tinha visto no início, em cima aqui, por exemplo, de um pedacinho onde a gente aplicou a lei das correntes. Beleza? Então, nossa próxima introdução aqui vai ser sobre a associação de resistores. A gente vai ter muito exercício em que a gente vai precisar diminuir o nosso circuito. E aí, para diminuir esse circuito, a gente faz a associação de resistores. É importante falar aqui que dentro da associação de resistores, a gente não tira os resistores e some com eles, ou, por exemplo, modifica a estrutura deles. Não, isso é apenas uma simbologia matemática para facilitar a nossa conta. A gente reduz, por exemplo, uma grande quantidade de resistores a apenas um resistor equivalente, mas no circuito a gente ainda tem cada elemento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 elementos, por mais que eu ache uma REC, que é uma resistência equivalente,
o circuito continua com 3 elementos. Ele não passa a ter um elemento porque eu achei uma resistência equivalente. Tranquilo? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso é um conceito importante. Muita gente acaba errando, muita gente acaba se confundindo. Então, você já sabe, se cair na sua prova, a gente sabe que a associação de resistores, a gente não transforma todos os resistores num só. A gente só faz uma simbologia matemática para facilitar a nossa vida nas contas. E aí, dentro de associação de resistores, a gente tem 2 tipos de associação. A primeira é em série e a segunda é em paralelo. Vamos começar aqui pela em série. E aí, como é que eu sei, João, se eu estou numa associação em série? É o seguinte, toda vez que você está numa associação em série, quando a corrente entra, ela tem que sair com o mesmo valor. Então aqui nesse caso, ó, a gente passa aqui, ó, pelo primeiro resistor, pelo segundo resistor, pelo terceiro resistor. Tá vendo? É a mesma corrente que está passando por todos eles. Significa, então, que eles estão em série. Mas a gente também pode entender que toda vez que a gente tiver um resistor do lado do outro aqui, a gente sabe que ele já está em série, certo? A gente começou um ponto aqui até o outro, então eles estão aqui com a mesma corrente passando por eles estão em série. E como que a gente faz para resolver esse tipo de resistor em série? Bom, para a gente fazer a REC de resistor em série, basta a gente somar todos os resistores que estão em série. Bem, é bem simples, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, R1 mais R2 mais infinito aqui até Rn, dependendo de quantos resistores tiverem aí no seu exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 resistores que dão pra gente uma REC. E essa REC vai ser exatamente de 5 mais 12 mais 7, que vai dar pra gente aí 24 ohm. Então, a gente tem uma associação de resistores de 24 ohm. Então, a gente reduziu uma associação, ou seja, 3 resistores, transformando ele numa resistência equivalente, não em um resistor só. Tranquilo? Agora que a gente viu o que é um resistor em série, a gente vai ver o que é um resistor em paralelo, essa associação. Bom, aqui a gente tem aqueles 3 resistores, certo? Que estão em paralelo. Mas, João, como eu sei que eles estão em paralelo? A gente vai analisar o seguinte. Imagina a corrente que entrou aqui, tá vendo? E ela sai aqui, só que no meio do caminho, quando ela encontra esse nó aqui, ela se separa, tá vendo? Ela vai ter uma componente para cá, uma componente para cá e uma componente para cá. O que significa que aqui vai ter uma corrente diferente passando em cada resistor, certo? Ou seja, elas se dividem aqui para depois elas chegarem aqui, ó, e se encontrarem novamente para sair com o mesmo valor no total. Quando isso acontece, a gente sabe que a gente tem uma associação de resistores em paralelo. E na forma assim geral, a gente também olha, bom, se eu tenho um resistor paralelo ao outro, literalmente paralelo, lá da nossa geometria, a gente sabe que eles estão com uma associação em paralelo. Então pode facilitar a vida também saber, entender como que as correntes passam por esses resistores quando eles estão associados e como que a gente faz para enxergar rapidamente se ele é sério ou paralelo. Tranquilo? E aí quando a gente tem uma associação de resistores em paralelo, a fórmula é um pouquinho diferente. A gente vai ter aqui 1 dividido por REC, certo? E isso daí vai ser exatamente igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais infinito aqui 1 dividido por Rn, dependendo da quantidade de resistores que a gente tem. Combinado? Nesse exemplo aqui a gente só tem 3. Então ficaria 1 sobre 5 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 2. Beleza? E isso daqui daria pra gente exatamente aí 4 quintos. Só que a gente tem que lembrar, é 1 sobre REC igual a 4 quintos. Então, na verdade, a REC ela vai ser igual a 5 quartos de ohm. O que vai dar pra gente aí 1,25 ohm. Então, quando a gente tiver associação em paralelo, essa aqui é a conta que a gente precisa fazer para conseguir achar a resistência equivalente aí dessa associação. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, a gente ainda tem um macete. E esse macete é importante a gente trazer aqui
a gente já viu como são as duas associações que existem, a série e a paralelo. Mas existe um macete que facilita muito a nossa vida em conta, que é o seguinte: toda vez que a gente tiver uma associação de resistores em paralelo, certo? E aquela é em paralelo porque a corrente vai passar para cá dividida, certo? Ela vai entrar aqui e vai se dividir nesse nó. E aí a gente pensa o seguinte: se eu tiver dois resistores, a gente pode usar uma forma mais simples. Como assim? Imagina aqui comigo, se eu tenho a REC de dois resistores, eu vou ter exatamente 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, sem botar os valores, certo? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quando eu fizer o MMC disso, vai ficar R1 que multiplica R2 dividido por R1 mais R2, certo? Então, na verdade, quando eu quero achar a resistência equivalente e eu tenho apenas dois resistores, eu vou ter aqui, basicamente, em cima o produto, isso tudo dividido pela soma. Ah, João, mas é só uma continha pequena. É uma continha pequena. Mas se você tiver vários resistores associados, você pode fazer de 2 em 2. Não tem nenhum problema. Você pode associar 2, para depois associar mais 2, para depois associar mais 2 e fazer contas muito mais rápido e mais fácil do que montar aquela expressão gigante, se você tiver muitos resistores. Beleza? E aí como ficaria aqui nesse exemplo? 6 e 4. Qual é o produto de 6 e 4? 24, né? Qual é a soma de 6 e 4? 10. Então ficaria 24 dividido por 10. Então isso daqui daria pra gente 2,4 ohm. Então, nesse exemplo aqui de associação de resistores em paralelo com dois resistores, a gente pode sempre lembrar que para calcular a REC a gente pode fazer produto dividido pela soma, e às vezes isso vai facilitar muito a nossa vida. Bom, aqui a gente ainda precisa falar de mais um conceito introdutório, que é fontes dependentes. O que é fonte dependente? Bom, a gente viu lá no início, nos nossos elementos, que a gente tem as fontes de corrente e as fontes de tensão, certo? Mas dentro das fontes de corrente e as fontes de tensão, a gente tem o que a gente chama de fontes dependentes. Tudo bem? Então, fontes dependentes, elas vão basicamente o quê? Depender de outros elementos do circuito. Então, aqui tem um exemplo de uma fonte que está entregando aqui 20 volts. Ela está entregando 20 volts, então ela não é dependente, certo? Mas a outra fonte, ela está entregando 2 Vx. O que significa isso? Que ela está entregando algum valor que depende de Vx. Então a gente só vai saber o quanto essa fonte está entregando se a gente descobrir quanto vale Vx. Então ela depende do Vx. Nesse caso, a gente faz o quê? Vamos ver como que a gente faz para calcular. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos escolher um sentido aí para a corrente. Então a gente vai pegar aqui, vamos botar, por exemplo, que a corrente está caminhando assim no circuito, ó. Beleza? Quando a gente tem uma malha fechadinha como essa, a gente quer muito fazer o quê? Lei de Kirchhoff, não é? Do quê? Das malhas, não é isso? A gente vai pegar lá e fazer a lei das malhas, que a gente chama de lei de Kirchhoff das tensões, LKT. Tranquilo? Então, pode aparecer aqui para você LKT, que é a lei de Kirchhoff das tensões. Se eu quiser fazer a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou escolher aqui, por exemplo, começar pelo 20. Tá indo do menos para o mais aqui, então 20 volts. Aqui ele está pegando do mais para o menos, então tem que estar negativo. Então vai ficar menos 2 Vx. Passou para cá, a gente vai ter exatamente o quê? Vx, não é isso? Essa tensão aqui em cima desse resistor, ela é Vx. Só que como ela está entrando do menos para o mais, aqui ela vai ficar menos Vx. E quando ela passa pelo resistor, vai ficar menos 2i. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá vendo? Por quê? Porque a soma de todas as tensões aí na malha, ela tem que ser zero. Dessa forma, aqui a gente tem menos 2 com menos 1, vai ficar menos 3, certo? Então a gente vai ter menos 3 Vx menos 2i igual a menos 20. Então a gente tem basicamente 3 Vx mais 2i igual a 20. E aí agora a gente para e pensa assim, meu Deus, o que a gente faz para conseguir sair daí? Eu estou com uma equação que tem duas incógnitas. E aí a gente pode pensar o seguinte, tá vendo esse elemento aqui? Ele é um resistor, certo? E ele tem uma tensão Vx. Eu sei calcular a tensão quando eu tenho em cima do resistor? Sei, né? Primeira lei de Ohm. Então eu consigo achar Vx. Esse Vx ele vai ser exatamente o valor da resistência vezes a corrente que está passando por ela. Então vai ser 6i. Então eu já sei que o quê?
que o Vx ele vale 6i, tá vendo? Então eu posso pegar esse Vx valendo 6i e substituir aqui na nossa expressão. E aí eu vou ter exatamente 3 que multiplica 6i mais 2i igual a 20. Então eu vou ter 18 mais 2, 20 i igual a 20. Então a gente vai ver que a corrente que passa aí dentro, ela vai ser exatamente de 1 ampere, certo? Essa corrente sendo 1 ampere, a gente pode pegar ela e substituir aqui no Vx para achar esse valor de Vx. Então, se eu quero achar aqui o valor de Vx, o valor de Vx vai ser exatamente 6 volts. Então, o que significa? Se o valor de Vx é 6 volts, significa que essa fonte aqui dependente, ela está entregando o quê? 2 vezes 6. Então, ela está entregando 12 volts. Então, na verdade, aqui, a gente tem 2 vezes 6, que é 12 volts. Beleza? E aí, essa é o que a gente chama, né, de fonte dependente, certo? Também pode existir fonte dependente de corrente, e aí a gente vai tentar usar a mesma lógica e usar as nossas leis de Kirchhoff e lei de Ohm para conseguir sempre sair dessa encruzilhada. Tranquilo? Bom, aqui a gente acaba o nosso módulo introdutório, a gente conseguiu ver tudo que a gente precisa para você ficar craque, né? Muito fera, e conseguir fazer todos os exercícios. Aqui embaixo tem um linkzinho em que você vai poder acessar e fazer todos os exercícios. Vai lá, faz exercícios, fica fera, sabe fazer tudo, e aí você volta para a gente ver o nosso próximo módulo, beleza?